Irmãos, o texto que ora nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido de todos os irmãos. Eu quero voltar um pouquinho aqui no tempo bíblico e falar um pouco de um homem que Deus o chamou para uma aliança. Esse homem se chamava Abrão. Deus disse: Abrão, sai da tua terra, do meio de tua parentela, para uma terra que eu lhe mostrarei. E Abrão assim faz. No decorrer do tempo, Deus vai ajustando tudo até cumprir a promessa que ele lhe faz, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Então essa promessa se estende a Isaac. Isaac dá continuidade àquilo que seu pai lhe ensinou. Só que essa promessa não para por aí. Ela se estende a Jacó. E Jacó caminha por caminhos totalmente diferentes daquilo que tanto Abraão como Isaac tinham feito. Nós vamos ver Isaac caminhando conforme os ensinamentos de seu pai. E nós vamos ver Jacó andando de uma maneira tortuosa, de uma maneira diferente. Mas os caminhos que ele toma não anulam o propósito de Deus. E eu já quero aproveitar o ensejo para dizer, talvez o seu filho, que é promessa, não está caminhando conforme aquilo que você desejou para ele caminhar. Talvez o teu filho não está vivendo aquilo que você desejou que ele estivesse vivendo. Mas isso não anula o propósito de Deus. Pode estar drogado hoje, pode estar perdido hoje, pode estar na farra hoje, pode estar onde estiver, mas a sua família é propósito de Deus. E o propósito de Deus, independente da circunstância, Deus vai ajustar e vai cumprir. É do conhecimento de todos que Jacó leva uma vida de engano, mas o que o homem semear, certamente colherá. Ele talvez se achava um enganador, um espertinho, mas isso só durou até ele conhecer o velho Labão, porque sempre tem um mais espertinho, e o velho Labão vai o enganar. E a forma que Labão engana Jacó, irmãos, eu já quebrei cabeça para tentar imaginar como foi, porque o indivíduo casou com uma mulher e amanheceu com outra. Que diacho de maquiagem foi aquela que foi usada para caracterizar aquela mulher em outra? O sangue de Jesus tem poder. Eu imagino a cena: o indivíduo dormiu, apaixonadinho, cheio de amor, e quando acordou, que olhou para o lado, deve ter levado um susto. O que é que tu está fazendo aquilo? Não, porque aqui o costume é assim, a mais velha tem que casar primeiro. E o indivíduo ainda vai trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel, porque ele amava Raquel, mas ele foi fortemente enganado. Você colhe o que você semeia. A semente é opcional, você vai semear o que você quiser, mas a colheita não. Só colhemos aquilo que plantamos. E a Bíblia Sagrada diz que agora Deus vai trazer Jacó de volta. No meio do caminho vai mudar o seu nome de Jacó para Israel, príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, né? E agora Deus vai cumprir o propósito. Só que Deus permite isso. Deus já havia avisado a Abraão que a sua descendência peregrinaria em uma terra estranha e depois Deus os arrancaria de lá. Então o que acontece? José vai parar no Egito. Todo mundo conhece a história. Filho de Jacó, é vendido por seus irmãos, vai parar no Egito e lá a promessa começa a se cumprir. Me chama a atenção o fato de José ter contado o sonho aos seus irmãos e isso ter feito com que eles vendessem José lá para longe. Às vezes a gente fala para alguém, orienta alguém: cuidado com os teus sonhos, não conte teus sonhos para todo mundo, aleluia. Mas, contando ou não, a gente pode atrapalhar o processo, a gente pode dificultar o processo contando. É melhor ficar caladinho, que a gente evita algumas coisas.
mas aquela promessa ia se cumprir de alguma forma. Ou Deus ia trazer José para a terra de Canaã, ou Deus fez o que fez no Egito para levar os irmãos de José até lá, mas a promessa se cumpriu. E lá eles se estabilizam. E no Egito, por incrível que pareça, são estabilizadas as 12 tribos de Israel. Os filhos de Jacó, juntamente com os filhos de José, Efraim, Manassés, formam as 12 tribos de Israel. E Deus agora tem planos de arrancar eles do Egito, porque eles entraram lá em paz, entraram lá convidados, mas cresceram muito. E o faraó, que se levantou com ciúme, com inveja do crescimento, agora não deixa eles serem livres, quer escravizar eles. Mas Deus não deixa. O inimigo pode até tramar, projetar, escravizar, mas Deus nos chamou para a liberdade. Ô glória! Aí o que acontece? Deus levanta Moisés com mão forte e ordena ele que vá até Faraó. Moisés teme. Senhor, como assim? O que eu vou dizer para Faraó? Diga que o eu sou te enviou. Aleluia. E que sinal eu vou fazer lá diante dele? Como é que eu vou provar que o Senhor... Olha, Moisés, solta esse cajado aí no chão. E Moisés solta o cajado, e a Bíblia diz que o cajado vira uma cobra. E Deus manda Moisés pegar o cajado de novo, e o cajado volta a ser cajado. Uma coisa interessante, digo isso com todo temor e respeito, nenhum líder pode soltar o cajado, porque se o líder soltar o cajado vira uma cobra, e o rebanho enche de cobra. O cajado tem que estar na mão do líder, o cajado não pode ser solto, ou entregue a outro, porque o dia que Eliseu entregou o cajado na mão de Geazi, para ir resolver um problema de um menino que estava morto, não aconteceu nada, porque o cajado do líder só funciona na mão do líder. Mas tem muitos lugares por aí que quem está com o cajado do líder é um empresário rico, só porque deu grandes ofertas. Quem está com o cajado na mão é o político, só porque tem influência. Aleluia. Mas o cajado tem que estar na mão do líder. Aleluia. E os liderados devem entender que o cajado não é para os espantar, não é para os machucar. Aleluia, quando Davi diz, a tua vara e o teu cajado me consolam, Davi está usando uma expressão, ele era pastor de ovelha, as ovelhas viram Davi, aleluia, partir para cima do urso, do leão com o cajado, então elas entenderam que o cajado não era para matar elas, era para proteger. Então quando a liderança usar o cajado, não saia daqui embirradinho, porque está cheio de crente mimimi, embirradinho, a ponto que muitos líderes estão sendo pressionados a liberar tudo, só não liberam o dízimo, mas estão liberando tudo por aí, liberando coisas que Deus não liberou. Os liberais de 2024 que me escutem, não está nada liberado. Jesus é o mesmo, o evangelho é o mesmo, a palavra é a mesma, pecado ainda é pecado, aleluia. E se alguém quiser ir morar no céu, arrependa-se dos vossos pecados, aleluia, e creiam no evangelho. Então o que acontece? Moisés vai a Faraó e diz, olha, liberta o povo para a gente ir adorar. Interessante isso, né? O objetivo ali é tirar eles da escravidão para uma terra prometida. Mas o que Moisés está dizendo? Liberta eles para a gente ir adorar. O que é terra prometida? Perto de adoração ao nosso Deus, perto de viver uma vida de adoração. A terra prometida é as demais coisas que Deus vai nos dar. Primeiro o reino, primeiro adorar, primeiro a presença de Deus, primeiro a glória, primeiro a essência. Aí vai, Deus manda as 10 pragas, arranca, sai dali. E começa então, Moisés não vai entrar na terra porque ele ficou revoltado, porque, eita glória, pastor sofre, viu? Tem hora que crente dá trabalho, o pastor tem que vigiar muito para não estressar e perder alguma coisa diante de Deus. E o pastor Moisés um dia se irritou com o povo e meteu o cajado na rocha, a rocha jorrou água, mas por causa disso ele não entrou na terra prometida.
Só que ele pegou uma geração que foi forjada no Egito, com uma cultura totalmente estranha, diferente. E essa geração que foi forjada no Egito, a Bíblia diz que ela morre no deserto. Só 3 vão entrar: Josué, Calebe e Eleazar. Os demais todos vão morrer no deserto, porque aquela geração forjada no Egito, quando chegou no deserto, começou a murmurar e perderam a oportunidade de entrar na terra prometida. Aí quando eu vejo algumas igrejas modernas se desesperarem e começar a implantar cultura egípcia na igreja, mal sabem eles que essa geração que é forjada em cultura egípcia, ela não entra na terra prometida. Aleluia. Mas uma geração que enfrenta deserto, a Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Aleluia. Nós não podemos facilitar as coisas. Vida de crente não é sempre bonância. Aleluia. Jesus disse: vocês serão perseguidos e odiados por causa do meu nome. Nós vimos uma menina em silêncio dar um dos maiores gritos da história da humanidade, agora nas Olimpíadas, aleluia, na França. Ela começa a movimentar só as mãos, e com as mãos ela diz: Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Conclusão: perseguição em massa. Queriam, aleluia, tirar a pontuação dela, mas uma coisa me alegra: ela pode ter perdido medalha por causa daquilo, ela podia ter perdido pontuação, ela podia ter sido presa, queimada, amarrada, mas que ela gritou para todo mundo ouvir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela gritou. E é disso que Deus está precisando, de gente que esteja disposto a perder medalhas da terra, a perder méritos da terra, a perder portas da terra, mas abrir portas do céu, ganhar medalhas no céu, ganhar tesouros no céu. O apóstolo Paulo já dizia: aquele que corre atrás em um estádio, corre atrás de uma coroa corruptível. Nós não, nós corremos atrás de uma coroa incorruptível. Aleluia. O céu ainda é a esperança máxima da igreja. Oh glória. A Bíblia Sagrada diz que agora Josué, Moisés morre, Josué assume, é tempo de herdar a terra prometida. E começa a distribuição. Algumas terras para Naftali, Manassés, Efraim, e vai indo. Quando chega na tribo de Levi, não tem terra, não tem fazenda, herança, terreno aqui. O próprio Deus diz a eles, a tribo de Levi: eu serei a vossa herança. Vocês vão habitar no meio das demais tribos, serão sustentados por dízimos e ofertas, e os levitas eram destinados a serem escribas, músicos. A gente não vê muito a expressão os levitas, me ajude a tocar ali. Não é que eles são levitas, eles não são da tribo de Levi, são músicos, mas essa expressão é usada simplesmente pelo fato de os levitas na época se dedicarem a serem músicos, e eles eram músicos. E outros se dedicavam ao santo ministério, e quem se dedicava ao santo ministério podia trabalhar ali no santo ministério. Deus deu uma ordem a Moisés que construísse um tabernáculo que futuramente Salomão transforma em um templo fixo. O tabernáculo era móvel e o templo era fixo. Esse tabernáculo era repartido em 3 repartições: o pátio ou o átrio sagrado, o lugar santo e o santo dos santos. No átrio sagrado ficava 2 itens: o altar de holocausto e a pia, que o sacerdote lavava as mãos e os pés para poder atuar no altar de holocausto. E a ordem que Deus deu a Moisés, em Levítico capítulo 6, versículo 3, é que o fogo ardesse continuamente sobre o altar e não se apagasse.
O sacerdote, todas as manhãs, ele tinha que retirar a cinza, colocar lenha nova. Ele tinha uma roupa específica para cada ocasião, uma roupa para tirar a cinza, uma roupa para colocar a lenha nova. Ele precisava manter o fogo aceso. Isso com muito temor. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que o altar era de rampa, para que a nudez do sacerdote não fosse vista. Ou seja, era considerado nudez. O calcanhar, as canelas do sacerdote era considerada nudez, não podia ser expostas. Era muito temor, muita santidade para atuar ali no altar de holocausto. Passando dali, quando ele era formado sacerdote, até os levitas mor, ou alguns levitas que se dedicavam bastante ao santo ministério, podiam entrar no pátio, podiam entrar no átrio sagrado, mas além do primeiro véu, não podia ser levita mor, ou levita dedicado, ele tinha que ser formado sacerdote. Então ele entrava para o próximo compartimento, além do primeiro véu, chamado lugar santo. E no lugar santo tinha ali alguns itens. Primeiro, tinha uma mesa com 12 pães do propósito, os pães da propiciação, que só os sacerdotes podiam comer daqueles pães. Ali também estava um candelabro, um braço de 7 lâmpadas, que o sacerdote tinha que vir todas as manhãs. Levítico capítulo de número 24, Deus dá uma ordem a Moisés: ordene aos filhos de Israel que tragam azeite puro para o candelabro, para que a lâmpada permaneça acesa. Não era só o altar que tinha que ter o fogo aceso continuamente. O candelabro, o braço de 7 lâmpadas, também todas as lâmpadas tinham que ficar acesas. Então o sacerdote chegava pela manhã, se tivesse alguma lâmpada apagada, ele já corria e repunha o azeite. Não podia faltar azeite ali de maneira nenhuma. Aquele braço de 7 lâmpadas tinha que permanecer aceso. E ali também tinha, no lugar santo, o altar de incenso, aonde o sacerdote pegava o incenso e queimava. O sumo sacerdote, que era sorteado uma vez por ano, só este, não podia ser sacerdote comum, tinha que ser sumo sacerdote para entrar no próximo compartimento, conhecido como um lugar terrível, chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Lá era o encontro máximo com Deus. Por isso ele tinha que pegar o incenso, e ele acendia o incensário, e quando ele entrava para o próximo compartimento, para ele oferecer a petição do povo para Deus, para ele oferecer ali as súplicas do povo para Deus, primeiro ele tinha que pegar o incensário e ir queimando incenso, queimando incenso, queimando incenso, e enquanto ele conseguisse se ver no meio da fumaça, ele não fazia súplicas, porque o homem não podia ver Deus face a face, e no Santo dos Santos corria um grande risco de Deus descer e se revelar, e se o homem visse Deus face a face, ele morria imediatamente, e se o sacerdote também fosse achado em pecado, ele morria imediatamente. É tanto que não há relatos de que nenhum sacerdote morreu lá em pecado, porque ninguém era doido de entrar naquele compartimento em pecado. Tommy Tame vai dizer que o sumo sacerdote sorteado, na noite anterior do sacrifício, os outros sacerdotes não deixavam ele dormir, lendo a Torá antiga para ele, lendo as escrituras, para que este não pecasse em sonho. Para você ver o tamanho temor, a santidade, para Deus se revelar, ele tinha que sumir na fumaça, ele tinha que se desaparecer no meio da fumaça. Uma grande coisa que eu tenho dito sempre, nesses 18 anos pregando o evangelho, é que Deus não se revela mais, porque, aleluia, os ministros estão aparecendo mais do que a fumaça. Aleluia, está na hora de Deus levantar uma geração que comece a desaparecer, aí nós vamos ver Deus se revelar, aleluia. Mas o que nós temos visto nesses últimos 10 anos, a grande verdade é, e eu digo isso com pesar no coração, é modismo que dura no máximo 1 ano, 2 anos, depois desaparece. É
é o máximo emocionalismo que dura 1 ano, 2 anos, depois desaparece. Mas quando a minha geração entender que se a gente desaparecer na fumaça, Deus se revela, aí será para sempre, será eterno, porque quem tem que aparecer não é o pregador, não é o cantor, não é o pastor, não é o ministério, não é a convenção, não é, aleluia, quem tem que aparecer é Deus, aleluia, quem tem que aparecer é Cristo. Importa que eu diminua e que ele cresça, foi a maior mensagem pregada pelo profeta, que Jesus olhou e disse: nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Por quê? Porque ele entendia que não é eu, é Deus. Eu não sou, mas ele é. Eu não posso, mas ele pode. Eu não faço, mas ele faz. Ali no lugar de encontro máximo, o Santo dos Santos, ficava nada mais, nada menos do que a Arca da Aliança. Um caixote feito de madeira de cetim, coberto de ouro por dentro e por fora. Tinha ali 2 querubins, que as pontas das asas de ambos encostavam umas nas outras. Tinha 2 argolas de um lado, 2 do outro, e 2 varais que passavam entre as argolas para que os levitas levassem a arca nos ombros. Dentro da arca tinha um pote com uma porção de maná, daquela que caiu no deserto, para que o povo, todas as vezes que olhasse, lembrasse: Deus foi provisão no deserto, ele será nos dias de hoje também. Aleluia. Lá dentro tinha a vara de Arão que floresceu, e lá dentro também tinha as tábuas da lei, escritas pelo dedo do próprio Deus. Eu costumo dizer, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que hoje nós temos ousadia. Naquela época, só o sumo sacerdote podia entrar lá, mas agora basta a gente ser um crente ousado, a gente crer, fazer confissão da nossa esperança, aleluia, ter a nossa consciência purificada. Nós podemos ser ousados e entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Por quê? Porque o véu se rasgou. Quando a carne de Jesus é rasgada, aleluia, é como o véu do templo que se rasgou. Agora nós podemos entrar lá. Oh glória, sabe qual é a porta? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é a porta aberta. Jesus disse: eu sou a porta, quem crê em mim entrará e sairá, comerá e achará pastagens. Então hoje não precisa ser pastor, profeta, cantor, influente, seja lá o que for, basta você ser um crente salvo e crer no que está escrito. Aleluia, você pode entrar, eu posso entrar no Santo dos Santos. Eu costumo dizer que o átrio sagrado ali é quando a gente aceita Jesus, que a gente entra para o átrio sagrado, para o pátio sagrado. A gente aceita Jesus, reconhece Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E eu aceitei Jesus em 2006, uma moça pregou para mim até. Ela ia na favela todo dia pregar para mim. Aí eu até tentei fugir dela, mas não dava para fugir mais do que ela tinha injetado aqui no meu peito. Aí eu fui para a igreja e aceitei a Jesus. Aí eu chamei ela e eu disse assim: irmã Débora, eu gosto de usar meus boné a barrete, eu não vou parar de usar não. Ela disse: tudo bem. Gosto de usar cordão de prata e não deixo de usar. Ela disse: tudo bem. Meus bermudão da Ciclone, não vou parar de usar nenhum. Ela disse: tudo bem. Eu falei: não vem com paletó e gravata para cá não. Ela disse: não, tudo bem. Eu falei para ela: eu gosto de ouvir Racionais e Facção Central, e eu não vou parar de ouvir não. Ela disse: tudo bem. Eu falei para ela: e como todo nordestino, eu gosto de forró e sou forrozeiro, eu não vou parar de ir para o forró não. Ela disse: tudo bem. Aí eu olhei assim para ela e falei: e pode ser crente assim? Aí ela disse: Gabriel, o meu dever é te ganhar para Jesus. Aleluia! Agora, se tu se converteu de verdade, tudo que ele tiver que arrancar de você, ele vai arrancar sem você sentir falta. Irmãos, eu sou um jovem pregador, mas eu sou preservador dos bons costumes e da sã doutrina das Assembleias de Deus. E eu vou morrer assim. Mas cuidado com a religiosidade e os religiosos, porque eles podem matar vidas que nós estamos tendo trabalho para ganhar elas.
eu tinha só uma calça que eu lavava e ia para o culto. Aí um dia eu saí na rua, eu topei com um religioso. Ele olhou para mim e disse: tu agora não é crente? Eu disse: sou. Crente não pode andar de bermuda no meio da rua, não. Aí eu olhei para ele e falei: é porque eu só tenho uma calça e eu lavei ela para mim ir para o culto. Ele disse: pois é. Se fosse um crente assim, igual os daqui da Paraona, tinha falado: ô irmão, me perdoa, eu vou te dar um dinheiro para você comprar umas 4 calças. Mas sabe o que ele falou? Pois é, irmão, crente não pode andar de bermuda não, está dando mau testemunho. Mau testemunho é estar beijando por aí, pegando no corpo de menina por aí. Aleluia. Mau testemunho é estar passando cheque sem fundo, inventando mentira, falando mal do pastor por aí. Isso aí é dar mau testemunho. Aleluia, adulterando, dando em cima de mulher. Isso aí é mau testemunho. Aí, né, eu saí dali e fiquei com aquilo. Ainda bem que Jesus me deu graça. Aí eu fui para casa um dia, liguei meu radinho lá, Racionais altão. Aí tinha uma vizinha minha que ninguém tá nem aí com o que você faz, até tu virar crente. Tô lá ouvindo Racionais, a vizinha bate. Eu saí, ela disse: tu agora não é crente, irmão? Eu disse: sou. Crente não pode ouvir Racionais, não. Aí eu pensei: cuidar da tua vida, rapaz. Eu falei, aí ela: mas espera aí, eu tenho um CD de crente lá em casa e eu vou te dar. Deus usou ela, irmão. Oh, glória. Aí ela pegou o CD e trouxe. Aí eu tirei lá o CD do Racionais e coloquei. A primeira canção já me pegou. Já está neste lugar o maior nome que há, que põe a terra nas mãos, que lava seus pés no mar. Quando chegou no refrão: pense na unção, veja. Eu gostei desse negócio de unção. Aí eu fui passando, aleluia, a música pra frente. Eu sei que tu lembra desse CD. Ei, irmão, lute pra vencer, vista a armadura de... Fui passando, vai abalar, vai sacudir, o tremendo vai agir já na alva luz do dia raiar, lá está. Aí eu fui passando, irmão, aí chegou naquela 500 graus de puro fogo santo e poder para fazer enfermidade. Ô, irmão, gostei desse negócio. Quando pensou que não, aleluia, eu peguei amor por isso, aí comprei. Eu sei que os da época aqui são uma nostalgiazinha aqui pra gente. Eu comecei a comprar todo tipo de CD daquela época. Já lançou-se sobre a terra, adorou. Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar neste lugar. Vai balançar, vai sacudir. Eu vou subir, não vou ficar aqui com muito louvor. E daí pra frente, não é que eu deixei Racionais de lado, Facção Central de lado, forró de lado, aleluia. O que é isso perto dos louvores que a gente canta, que a gente adora? Aleluia, oh glória. Mas o que acontece, irmãos? Não basta só aceitar a Jesus, temos que ter paciência com os novos convertidos. E novo convertido também não seja novo convertido para sempre. 10 anos já de crente, eu não convertido. Oh glória. Nós não mudamos ninguém, mas nós levamos esse alguém para o átrio. Aleluia! Nós pregamos para que esse alguém se converta. E uma vez que ele se converte, ele entra no átrio. E no átrio ele topa de cara com o altar de sacrifício. Aí o apóstolo Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e agradável diante de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Oh glória, o nosso corpo, diferente da geração moderna, porque virou moda cultuar o corpo. Não, o nosso corpo não deve ser cultuado,
muito menos exposto em rede social. O nosso corpo deve ser oferecido em culto para Deus. Aleluia! Aleluia, louvado. É isso que o apóstolo Paulo está rogando, para a gente oferecer o nosso corpo em culto, entregar em sacrifício. E o que é um sacrifício? O que eu vou sacrificar vai morrer. Aleluia. Ou seja, a gente aceita Jesus, entra para o átrio e ali a gente topa com o altar de sacrifício. E o sacerdote tem que se encarregar que tenha fogo nesse altar. Eu vou repetir, o sacerdote tem que se encarregar que tenha fogo sobre esse altar. E lembrando, o sacerdote não é o pastor hoje, aleluia. Não estão dizendo por aí, essa é a pior geração que existe, isso é mentira, aleluia. A minha geração é o que a Bíblia diz que ela é, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. É isso, o pai não falhou em enviar o filho não falhou em morrer na cruz. Tu acha mesmo que o Espírito Santo vai falhar em adornar a igreja? Não, não vai. Ele está adornando, está tudo sob controle, glória. Mas o sacerdócio real está na igreja, está sobre a igreja, está sobre mim, está sobre você. E nós precisamos todas as manhãs tirar a cinza. E quando eu falo de cinza, eu falo de algo que já foi queimado. Aleluia, louvado seja Deus. Quando a gente vê a história da igreja primitiva, a gente se alegra. Os avivamentos da Nova Inglaterra, a gente se alegra. Os avivamentos da Ásia Menor, a gente se alegra. Os avivamentos dos países de Gales, a gente se alegra. Os avivamentos na Europa, a gente se alegra. A reforma na Europa, a gente se alegra. O avivamento dos Estados Unidos na Rua Azusa, a gente se alegra. O avivamento em 1910 em Belém do Pará, no fundamento da Assembleia de Deus no Brasil, a gente se alegra. Só que a gente não pode só se alegrar em histórias passadas. Aleluia, eles queimaram a lenha deles, nós temos que tirar a cinza e pôr lenha nova. É a nossa vez, é a nossa vez, é a nossa vez. Oh glória, aleluia, é a nossa vez. Gerações futuras, se Jesus não voltar, vão falar do nosso avivamento. Aleluia, louvado seja Deus, do que nós vivemos. Então o que acontece? Primeiro, sacrifício. E para ter sacrifício eu tenho que entender que eu preciso crucificar o meu corpo. Sacrificar o meu corpo. As minhas vontades da época era festa, farra, prostituição. Mas quando eu conheci a Jesus, aleluia, que eu topei com o altar de sacrifício no átrio sagrado, eu falei: Jesus, queima. Queima, queima tudo que é impuro em mim, queima tudo que é ímpio em mim, arranca Jesus, eu não dou conta de me livrar daqueles funk depravados, mas se o Senhor queimar essa vontade em mim, dá certo. Eu não dou conta, Jesus, de me livrar daquelas roupas imorais, mas se o Senhor queimar em mim essa vontade de usá-las, vai dar certo. Eu não dou conta, Jesus, de me livrar desses meus gestos de desobediência ao meu pai, à minha mãe, mas se tu me queimar, Jesus, vai dar certo. Eu não dou conta de me livrar da pornografia, Jesus, mas se tu queimar essa vontade em mim, vai dar certo. Aleluia, irmão. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O que eu faço, pregador? Se lança no altar hoje, se entrega hoje, aleluia. Estão dizendo por aí que apagou, não apagou, está aceso continuamente, está queimando continuamente. É só a gente se permitir que Jesus vai nos libertar, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se a gente se permitir, Ele vai nos purificar. Mas a gente precisa nos permitir. Lá não tinha só o altar de sacrifício, tinha também uma pia onde o sacerdote se lavava. Aí Jesus disse: vós sereis lavados pela minha palavra. Bíblia, palavra, evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é pregar o Rei Leão, não, é o evangelho. Não é pregar sobre a Apple, não, é o evangelho. Não é tirar o pregador e colocar um stand-up para fazer gracinha, não, é o evangelho. Não é tirar o pregador e colocar um cara para revelar um culto todinho, não, é o evangelho.
Aleluia, não é tirar o pregador, aleluia, e colocar um charlatão, porque está cheio de charlatão por aí. Esses dias eu me peguei lendo Daniel 2:22, ele revela o oculto, o profundo e o escondido. Eu fiquei pensando, não existe um CPF na face da terra oculto. Não existe um CPF na face da terra escondido. Aleluia. Está tudo exposto. Basta você olhar o pessoal da TIM, da Oi, da Claro, que fica te ligando todo dia. O pessoal do banco que fica nos ligando todo dia para encher o nosso saco. Aleluia. O que é isso? Ele não está oculto. Aí vem esse charlatão e fica revelando coisa que Deus não mandou revelar. Coisa que Deus não mandou falar. Pregador, tu é daqueles que não creem em profecia, porque virou moda pregador não crê em profecia. Irmão, eu creio. Deus usou a mãe da cantora Ana Clara para mim ali no profundo agorinha. Eu saí daqui tomando posse da minha vitória. Eu creio em profecia. Eu tinha 15 anos de idade, totalmente perdido nas drogas, morava na quadra 9, lote 16, Recreio da Barragem, Águas Lindas de Goiás. Eu e mais 2 amigos tinham acabado de fumar um baseado, sentamos na mureta que tinha na porta da minha casa assim, estamos lá, vem 3 jovens no sol rachando, pastor Gessil, de terno, gravata, aí eles pegam na mão do outro, na frente do meu barraco e começam a pular de um lado para o outro, e naquela época eu vivi uma vida de miséria terrível, aí eles começaram a falar em línguas. Pense, 3 jovens doidão de maconha, olhando 3 jovens cheios de Deus, pulando e falando em mistério. O amigo meu olhou e disse, vixe, os caras estão doidão, mas quem estava doidão era nós, irmão. Aí o do meio começou a falar em línguas mais altas. Deus nunca deixou eu esquecer isso. Aí os outros 2 calaram. Ele apontou para o meu barraco e disse, hoje essa casa está em ruína, hoje essa casa está em miséria, mas de dentro dessa casa Deus levantará um pregador para a nação brasileira. Aleluia. Eu não sei aonde estão aqueles profetas, mas a profecia está pregando aqui hoje. Eu creio em profecia, eu não creio é nessa palhaçada que está tendo por aí. Eu creio em avivamento, eu não creio é nessa palhaçada gospel que está tendo por aí. Eu vou liberar uma palavra profética. Essa patifaria gospel vai acabar. Está vindo uma geração que vai arrancar essa cinza de uma vez, vai colocar lenha nova e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não pode se apagar. A palavra tem que ser pregada, porque nós somos limpos, não é por entretenimento, é pela palavra. Oh, glória. O louvor é a gente falando para Deus, e a palavra é Deus falando para nós. Oh, glória. E nós precisamos da palavra. Então, quando a gente se sacrifica, quando a gente se permite ser limpo pela palavra, aí nós podemos galgar lugares espirituais extraordinários. O lugar santo nos espera. Obrigado. E no lugar santo, além do primeiro véu, tinha ali primeiro os pães do propósito. Oh, glória. Lembrando que só quem era da tribo de Levi, levita que atuava ali, podia entrar naqueles compartimentos. Mas crente ousado quebra protocolo até do céu. Amém. A Bíblia diz que Ana vai para o átrio e se derrama. Quando o sacerdote vê, pensa que ela está embriagada. Mas ela estava se derramando e a oração de Ana foi atendida. Obrigado. Davi teve fome. Davi não era da tribo de Levi, Davi era da tribo de Judá. Davi teve fome e entrou no lugar santo e comeu os pães do propósito. Crente ousado vive Aleluia. Coisas que crente normal não vive. Você decide ser um crente normal, fica aí até Jesus voltar aí para o céu, ou você decide viver o sobrenatural ainda na terra. Amém. Já chega lá acostumado com o ambiente. Oh, glória. Aí o que acontece? Lá tinha os pães do propósito, que é a nossa fonte de alimento, é quando Deus nos alimenta, nos dá sustância. E lá tinha também o altar de incenso. É quando o crente aprende a orar. Porque Davi disse que suba a minha oração perante o Senhor como incenso. João, em Apocalipse 4 ou 5, se não me falha a memória, ele viu anjos segurando salvas cheias de incenso que representam as orações dos santos. A arma mais poderosa da igreja é a oração, é os joelhos dobrados. E a igreja não pode abandonar essa ferramenta nunca.
A igreja não pode parar de orar nunca. Não adianta a gente fazer grandes eventos, grandes shows gospel, marchas para Jesus e etc. se não tiver oração. Agora, se tiver oração, vai ter salvação de alma. Um método infalível para, aleluia, ganhar almas, aleluia, é a oração. Você pode entregar folheto, é válido. Muita gente aceitou Jesus através de folheto. Você pode cantar na rua, fazer cruzada, muita gente aceitou Jesus na cruzada. Agora põe a igreja para orar para ver. Começa a orar em qualquer ambiente. É incrível, as pessoas começam a cair endemoniadas e vêm chamar os crentes para orar. As almas vêm morrer em cima, gente depressiva, gente querendo tirar a vida, começa a entrar na igreja e se entregar para Jesus. A oração quebra cadeias, a oração quebra barreira, a oração muda cidades, muda ambientes, muda pessoas. A oração é sobrenatural, por isso que nós não podemos parar de orar. Olha só, eu caminho para encerrar, só para você ter uma ideia. Eu aceitei Jesus dia 15 de janeiro de 2006. Aí veio uma assembleana daquelas do coque marchando, e ela deu uma rajada de língua estranha perto de mim, que eu arrupiei até a sobrancelha. Ela disse: da onde eu te arranquei, só eu para te arrancar. Vou te fazer um pregador do evangelho. Tu vai andar de asa de ferro para cima e para baixo, não como turista, mas pregando a minha palavra. Quando ela terminou, eu disse: senhora, o que é asa de ferro? Ela disse: meu filho, tu vai andar muito de avião na terra. Tu não sabe mesmo não? Eu disse: sei não. Eu morava num barraquinho de madeira na favela do Mingau, na Ceilândia, na época. Eu fiquei pensando, se eu vender meu barraco de madeira, não dá para comprar uma passagem de avião, em 2006? Mas, irmãos, diante de Deus, eu frequento hoje mais o aeroporto de Brasília do que eu frequentei qualquer rodoviária e parada de ônibus a minha vida inteira, porque Deus cumpriu promessa. Aleluia, eu não estou falando isso aqui para me gloriar, não, longe de mim. O que acontece? Deus falou comigo através daquela senhora, e eu vi ela falando aquela língua linda, que só os crentes falam, e eu pensei, eu quero falar essa língua, eu quero falar em mistério. Aí eu cheguei no jovem da minha igreja: como é que fala em mistério? Ele disse: tem que ser batizado com o Espírito Santo. E como é que é batizado com o Espírito Santo? Tem que buscar. E como é que eu faço? Ora, jejuma, renuncia. Inclusive, sexta-feira nós estamos indo para o monte orar. E, irmãos, tem pastor que não libera os crentes para ir para o monte, e eu entendo ele, porque tem monte que é só palhaçada e profetada. Mas se for um monte que de fato as pessoas vão para buscar a Deus, tudo bem. O que acontece? Eles falaram: nós estamos num propósito toda sexta-feira, e sexta-feira nós vamos. Bora, vai que Jesus te batiza lá. Eu falei: bora. Aí a menina disse: mas tu tá crente mesmo? Eu disse: olha, eu já deixei tudo que tinha deixado, eu estou orando, eu estou buscando. Ela: tu tem que jejuar. Eu falei: o que é jejum? Ela me explicou mais ou menos, e eu fui ler sobre jejum. Aí eu vi que Esté e suas moças jejuaram 3 dias. Eu falei: jejum de 3 dias é jejum de moça, eu tenho que jejuar pelo menos um, né? Eu lendo ali sobre jejum. Na sexta-feira eu fiquei de 6 da manhã às 6 da tarde sem comer nada, e nós andamos 14 quilômetros até o monte. Aí eu estava igual Naamã, eu pensei que o profeta ia levantar a mão, pôr a mão sobre mim e eu ser batizado com o Espírito Santo. Aí chegamos lá, os jovens, a irmã Débora que me ganhou para Jesus, ela disse: olha, nós vamos orar cada um pouquinho, olha só, um pouquinho, no nosso cantinho, depois a gente faz um ciclo de oração. Falei: tá bom. Aí eu pensei, olha o meu pensamento machista, eu vou ficar mais próximo dela, que menos do que uma mulher eu não vou orar. Quem comanda o ciclo de oração na Assembleia de Deus? Eu não sabia disso, olha só. Depois eu fui saber. As mulheres guerreiras, glória a Deus pela vida das mulheres. Aí o que acontece? Ela dobrou o joelho ali, e eu também. E lá o Monte do Pessu, na Ceilândia, é cascalho puro. E começou 10 minutos, 20 minutos, e eu tinha um celular daqueles Nokia tijolão, toda hora eu olhava o relógio, 10 minutos, 30 minutos, e ela parecia que estava começando a orar ainda. Aí deu 1 hora, minhas pernas tudo doendo, dormente, aquele cascalho machucando, eu virava para um lado, para o outro. Deu 1h30, eu comecei a fazer oração contrária, eu falava: Deus, faz ela parar, faz ela parar.
faz ela parar, e nada de ela parar, deu 2 horas, parece que ela cronometrou, 2h30, ela disse amém, e levantou. Aí eu levantei, amém Jesus, é isso mesmo, eu creio, as pernas tudo dormente, aleluia, louvado seja Deus. Mas eu louvo a Deus, porque eu aprendi a queimar incenso, eu aprendi a orar com aquela juventude, eles me ensinaram a orar. Para você ter uma ideia, depois disso a gente brincava de quem orava mais de madrugada. A gente orava 4 horas de madrugada, a gente orava até 8 horas de joelho de madrugada, porque aquela geração tinha sede de contemplar o céu pelo lado de dentro. Oh glória! E todos dessa geração que buscou muito, hoje são pastores, aleluia, hoje são pregadores, são cantores. Você nunca vai ver alguém se destacar no ministério se não tiver uma carga de oração por detrás. Aí nós levantamos dali e fizemos um círculo. Quando nós começamos a orar, a irmã Débora fez bem assim para trás, pau no chão. Pensa, um novo convertido numa cena dessa. Eu falei, meu Deus, na hora que eu fui, os irmãos disseram, não pega nela não. Eu falei, o que foi? Eu disse, ela foi arrebatada. Eu falei, ela foi o quê? Eu disse, ela foi arrebatada, tu ainda vai entender dessas coisas. Eu falei, ela não machucou não. Ele disse, é mais fácil o chão rachar do que ela se machucar. Aí eu fiquei ali, irmão, começamos a cantar uns hinos, e eu apreensivo com aquela situação. Uns 25 minutos depois ela volta bem assim. Aí eu olhei assim, os irmãos levantaram ela falou bem assim, Deus me levou lá na casa da irmã fulana de tal. Eu disse, o quê? Tu não saiu daqui? Ela disse, não, é porque eu fui arrebatada, tu ainda vai entender essas coisas. E eu fiquei, ó, um novo convertido, irmão. Mas eu estava no meio de crente espiritual, que está faltando hoje. Aí ela disse, eu fui na casa da irmã fulana de tal, a irmã fulana de tal estava vestida assim, 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 com a faca na mão para dar cabo da própria vida, e Deus me levou lá e disse, repreenda o espírito da morte. Aí ela disse que repreendeu o espírito da morte, a irmã jogou a faca para lá e pegou a Bíblia quando ela saiu de lá. Aí eu morava lá na favela, lá embaixo, na entrada da favela tinha um poste lá, e ela falou bem assim, Gabriel, depois que Deus me tirou de lá, me levou lá na entrada da favela e eu vi um demônio grandão lá de trás daquele poste. Eu pensei, logo lá, Jesus? Você está rindo porque não era você que ia passar lá sozinho aquela madrugada. Só eu morava lá na favela, lá embaixo. Quando eu desci, que eu avistei aquele poste, pastor Gessil, eu olhei, irmã Débora, Satanás já foi visto por ela. Saia daí, saia daí. Passei voado. Quando eu cheguei em casa, minha mãe, o que é, menina? Eu falei, poder demais lá no monte, mãe. Foi tremendo, mas eu estava morrendo de medo. Aí no outro dia eu vou para a igreja, irmã Débora sempre ficava na porta, lá na portaria, recebendo as pessoas. Chega a irmã da revelação lá, do arrebatamento. Aí eu colei na irmã Débora, eu falei, deixa eu ver se isso é verdade mesmo. Aí quando a irmã chegou, ela disse, olha, Deus me levou lá na tua casa essa madrugada. Ela, o quê? Olhou para mim e disse, Gabriel, pode ficar, ele estava lá. Como assim? Tu estava com a roupa assim, 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 com a faca na mão para tirar a vida, e Deus me levou lá para repreender o espírito da morte. A irmã caiu de joelho gritando, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, aleluia, louvado seja Deus. Entenda, a geração que ora, vive coisas sobrenaturais. A geração que ora, contempla o céu pelo lado de dentro, aleluia, oh glória. Eu vi no meu tempo de mocidade, Jesus batizar no ensaio, aleluia, glória a Deus. Eu vi nos dias de ensaio um jovem começar uma revelação e outro dizer, para, deixa eu contar o resto, porque Deus tinha dado a mesma revelação para 2. Mas essas coisas estão a cada dia sumindo. Nós fomos fazer um evangelismo, quando a irmã Débora pisou o pé para dentro da porta da casa da saudosa irmã Merinda, a nora dela caiu endemoniada, arrastando igual uma cobra, e a gente foi lá e expulsou. Era comum pessoas caírem endemoniadas por onde os jovens cheios de Deus passavam, e expulsavam e eram libertos. Mas está sumindo, se levantou uma geração carnal, uma geração que passa o dia assistindo séries imorais, que passa o dia com a cara em coisas que não prestam, ainda sai, o culto foi frio, a cantora não cantou nada, o pregador não pregou nada. É tu que está frio, vazio. Se tu viver uma vida de oração, não existe culto frio.
Mas lá no lugar santo também tinha o braço de 7 lâmpadas, 7 chamas acesas. Aí João vai dizer que viu 7 tochas de fogo, que representam os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, o crente aceita Jesus, entrega o corpo a ser sacrificado às vontades da carne, ele é lavado pela palavra, oh glória, ele aprende a orar, ele é alimentado pelo pão da vida, e agora o Espírito Santo está interessadíssimo em batizar ele, aleluia, em encher ele. Eu costumo dizer, se tu é crente, não é batizado e nem busca, tu não é crente, precisa aceitar Jesus de novo. Eu posso até não ser batizado, mas eu tenho que estar buscando por isso. Se levantou uma igreja moderna que os crentes estão virando crentes só para ganhar casa, carro e casamento, porta aberta, mas isso não é o foco. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, gente desejosa pelo Espírito. Eu busquei tanto a Deus, mas tanto a Deus, naqueles dias eu fazia vigília toda madrugada, eu falava, Jesus me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, e todo culto eu via gente pular, gente marchar, gente falar em mistério, menos eu, e eu ia triste para casa, eu falava, Jesus me batiza, me batiza, me batiza. Quando foi um culto à tarde, o pregador pregando sobre os dons espirituais, me deram oportunidade para cantar, eu cantei 500 graus, quando eu cheguei naquela parte, vai chover línguas estranhas por todos os lados, eu dei um grito, e nesse temporal eu quero sair molhado, Deus, e eu acho que Deus ouviu. Quando o pregador começou a ministrar no final, ninguém tocou em mim, eu comecei a sentir uma graça, eu comecei a sentir uma glória, ela é bacante, aleluia. Quando eu pensei que não, eu explodi em línguas estranhas e comecei a marchar e adorar. Eu estou vendo uma galera aí que assiste um videozinho do Reformoda, não sei das quantas, porque tá cheio de Reformoda por aí, que não tem nada de reformado. Aí não creio mais em língua estranha, isso é coisa que os pentecostais inventam. As línguas que foram faladas foi em Pentecoste e eram línguas idiomáticas. Peraí, ali quer dizer que eles falaram só para ser entendidos? Isso não bate, porque em Éfeso todos os 12 entendiam Paulo, e Paulo botou a mão na cabeça deles e eles falaram em línguas. Na casa de Cornélio todo mundo entendia Pedro, e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E detalhe, língua idiomática, basta alguém ser do idioma que vai entender, mas Paulo, aleluia, vai dizer que aquele que fala em línguas não fala aos homens, porque ninguém entende, antes fala direto a Deus em espírito, fala de mistérios. Oh glória, e Jesus me batizou, foi tão gostoso. Ele não toma a nossa consciência, mas é tão bom que você não quer parar. Daqui a pouco bateram no meu ombro, Gabriel, o culto acabou, precisamos ir para casa. E eu fui. Só que eu não me contento e nem me contentei e nunca vou me contentar enquanto eu estiver aqui na terra em só ser um crente, só ir para o altar de sacrifício, queimar incenso, ter uma vida de oração e ser batizado com o Espírito Santo, receber alguns dons, pregar o Evangelho, profetizar. Eu sempre quis mais. Aí eu encerro aqui. O próximo compartimento é o Santo dos Santos. Lá é o lugar de ter experiências sobrenaturais. Lá é o lugar de alguém declarar: conheci um homem que há 14 anos, se no corpo, fora do corpo, não sei, mas foi arrebatado até o 3º céu. E eu li isso e me causou um desejo, que eu falei, se Paulo viu, eu quero ver. Aí teve um congresso, uma menininha foi batizada com o Espírito Santo, foi arrebatada, levaram ela para casa, a avó dela ligou para o pastor dizendo que a menina estava passando mal. O pastor chegou lá, a menina estava cheia de Deus, falando em mistério. A avó chamou os bombeiros, que pensou que a menina estava louca, mas ela estava em uma dimensão sobrenatural. Quando ela voltou, ela começou a contar coisas da igreja, coisas sobre a igreja, falar sobre o pastor, sobre os irmãos, onde os irmãos tinham que consertar, o que o pastor
Deus deu revelações extraordinárias, veio um temor na congregação. E quando eu vi aquela menina contar o arrebatamento dela, eu falei, Jesus, eu quero. Comecei a fazer jejuns malucos. Entrei de cara 21 dias jejuando de 6 da manhã às 6 da tarde, orando 4 horas toda madrugada. E eu falava, Jesus, eu quero o sobrenatural. Eu quero o céu. Eu quero ter experiência. E o tempo foi passando. Quando foi no dia de número 18, eu estava numa unção, já sou seco, eu estava só a tira, magro, mas cheio de Deus. Cheguei na casa de uma amiga para chamar ela para ir para a igreja. Quando eu falei, Aline, o tio dela caiu endemoniado rolando, dizendo, eu te odeio, eu te odeio. Eu falei, eu também não gosto de tu não, Satanás, sai dele. E o demônio saiu. Saímos para a casa de outra menina, chegou lá, o cachorro dela caiu endemoniado. Babando, eles pensaram que o cachorro estava passando mal, eu entendi na hora. Eu falei, não, é demônio. Mas cachorro endemoniado, eu falei, saíram do gadareno e entraram no porco, não vai entrar no cachorro? Olha, demônio, em nome de Jesus, sai. E o cachorro foi liberto na hora. Aí a gente foi, pense no negócio. Eu ia pregar, quando eu entrava no ônibus, eu vi várias pessoas endemoniar, elas começavam a se torcer. Eu falava, bom, Jesus, não deixa essa pessoa manifestar, não, está repreendido em nome de Jesus. Eu ficava expulsando ali, minha visão espiritual se abriu de um jeito. Terminei esses 21 dias. Só que eu não parei, fiquei 7 dias ainda, mantive a oração, só que me alimentei. Depois eu falei, eu não desisto. Aleluia. Entrei mais 7 dias de 6 a 6. Primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia, eu estou dentro da minha casa e eu tenho dificuldade de contar isso hoje. Mas eu sei que os irmãos aqui são espirituais. Eu estava com a cara no pó, orando de joelhos, umas 2h30 de oração. Desceu um ser de branco no meu quarto, tocou nas minhas costas. E o que eu tenho de mais sagrado na minha vida é meus 2 filhos. E Deus pode matar os 2 agora. Eu estou no altar de Deus. Se eu estou mentindo no que eu vou te contar aqui. Eu comecei a flutuar. E eu fiquei 1 palmo do chão. Na hora que eu fiquei 1 palmo do chão, eu fiquei com medo de flutuar muito e acabar de uma vez e eu cair. Eu falei, eu vou ficar de lado, que se eu cair eu não me machuco. Por que que eu fui querer ajudar Deus? Me arrependo até hoje. Quando eu virei de lado, eu voltei para o chão. E eu fiquei, Jesus, vem, me faz flutuar de novo. Só que não deu. No outro dia, eu terminei o jejum 6 horas da tarde, o quarto dia. Quando eu fui procurar alguma coisa para mim comer, no meu armário nem sal tinha. Me deu uma tristeza. Tinha nada para comer lá em casa. Deitei, deu 3 horas da madrugada, eu despertei para orar. Eu falei, Deus, hoje eu não vou orar. Porque eu estou triste, porque na minha casa não tem comida. E se eu for orar, eu vou falar alguma coisa que vai te desagradar. Mas eu ainda quero ter uma experiência contigo. E deitei na cama. Quando eu deitei na cama, aquele ser desceu de novo. Pegou no meu ombro e começou a me puxar. Aí foi uma guerra travada, eu nunca tinha sentido aquilo, chegou até a ser desconfortável. Aí ele me puxou de uma vez, vrá, eu fiquei em pé e vi o meu corpo deitado. Ele disse, vem comigo. Fez bem assim. E eu comecei a subir, passei esse céu. Passei o céu aí dos planetas e cheguei num lugar que era claro. Igual aquelas câmeras fotográficas, só que 1000 vezes mais forte. Eu comecei a fechar o olho assim, aí esse ser me levou para um quarto. Era um quarto cinza, da cor daquelas telhas Eternite, quando elas estão novas, só que molhada pela chuva, pois é aquele cinza chumbo. Aí eu vi aquele quarto, e quando eu cheguei naquele quarto, tinha um altar no cantinho, e de repente um ser invisível começou a andar. Como assim invisível? Eu entendi que era um ser, porque cada passo que dava, subia a marca de um fogozinho e apagava como fumaça, a marca do pé. Aí foi caminhando para de trás do altar, aquela luz clareou de novo. E as coisas espirituais, a Bíblia diz que se discernem espiritualmente. Aleluia. Aí, quando clareou novamente, que eu abaixei, que eu olhei, eu vi um homem de branco.
Na hora, eu tentava olhar para o rosto e eu não conseguia. Ao mesmo tempo que parecia o sol, parecia que não tinha nada. Eu não conseguia ver o rosto. Aí eu tive um discernimento que era Jesus. Eu perguntei: Senhor Jesus, é tu? E aquela voz disse: eu sou. Aí eu lembrei de Tomé e olhei para as mãos. E diante de Deus, não sei por que se apresentou a mim dessa forma. Os racistas, se Jesus se apresentasse dessa forma, iriam se decepcionar muito. Eu olhei a mão da cor da minha e aqui na divisão furada com marcas de sangue. Eu fiquei emocionado. Eu falei: Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Eu comecei a fazer perguntas e Jesus respondendo: por que isso? Por que aquilo? E Jesus respondendo. Eu falei: Jesus, eu posso orar pelos paralíticos, cego, surdo, mudo, aleijado? Ele disse: ainda não. Abre as suas mãos. E ele pegou um quadradinho da cor daquele quarto cinza. Eu abri a mão, ele colocou aquele quadradinho na minha mão. Eu disse: Senhor, por que as almas não se convertem na igreja igual antigamente? Ele disse: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor. E eu vos direi: apartai-vos de mim para o fogo eterno que eu não vos conheço. Eu não tive coragem de perguntar mais nada. Eu falei: Jesus, eu posso conhecer o céu? Ele disse: aproveita o anjo que está contigo. Aquele anjo pegou no meu ombro e saiu. Irmãos, eu vi um jardim que não existe aqui na terra. Era uma eternidade, assim, a coisa mais linda, aquelas luzes que não existem aqui na terra. Aí eu disse ao anjo: anjo, eu quero ver o inferno, porque se eu ver o inferno eu nunca vou desviar. Aí esse anjo desceu comigo até um lugar sombrio aqui na terra. Ele desceu comigo na terra, até um lugar sombrio lá no seio da terra, e tinha alguns portões. E esse anjo tentou abrir aqueles cadeados bem grandes e aquelas correntes e não abria. Aí ele veio comigo e me levou lá para o meio das geleiras. Eu não sei se no Polo Norte, no Polo Sul, mas eu sei que era para lá porque só tinha gelo. A gente entrou no meio do gelo e foi descendo, até que a gente chegou num local que tinha um buraco numa rocha. E essa rocha dava acesso ao seio da terra. Só que nem o anjo conseguia passar, nem eu. Aí me chamou a atenção porque eu ouvi barulho. Eu coloquei o ouvido naquele buraco. Eu ouvi pessoas gritarem, como se estivessem arrancando seus dentes sem anestesia, cortando seus dedos assim com faca, queimando eles com fogo assim. As pessoas gritavam, gritos horríveis, e elas começavam a desferir blasfêmias contra Deus, dizendo que Deus era o culpado de eles estarem ali. Daqui a pouco eles começavam a dizer: Deus, tá bom, nos perdoa, já pagamos pelos nossos pecados. Daqui a pouco eram gritos horríveis. Aí eu sou um vacilão, me desculpe a expressão. Eu disse àquele ser: se não dá para entrar no inferno, me leva para casa. Eu perdi a oportunidade de conhecer mais do céu. Aquele ser me levou direto para a minha cama e me jogou na minha cama. Aí eu levantei, assim, aquela essência, aquela graça. No outro dia de manhã eu estava andando, parecia que estava andando em colchão. Eu escutei um barulho assim, nas minhas pernas. Quando eu olhei, minhas pernas estavam pegando fogo. Foram dias de graça, dias de glória que eu vivi na presença de Deus. Eu queria contar para todo mundo, eu queria chamar todo mundo para orar. E a gente começou a orar. Nesse período, o quadradinho que Jesus me deu fez efeito. Fui pregar na Bahia, Jesus levantou uma mulher da cadeira de roda. Fui pregar em Cristalina, na Assembleia de Deus Madureira, bairro Rio de Janeiro, na época pastoreada pelo pastor Lorival. Muita gente é testemunha disso em Cristalina de Goiás. Deus levantou o saudoso irmão Zito da cadeira de roda. Aqui na Barra do Garça, uma mulher levantou da cadeira de roda. Na Samambaia, um senhor levantou da cadeira de roda. Eu vi inúmeras pessoas vomitando enfermidade, caroço desaparecendo, e até hoje eu tenho visto Deus fazer. E eu não posso me acomodar. Eu preciso entender que eu não posso deixar a cinza acumular. As experiências do passado serviu para queimar no passado. É hora de tirar a cinza. É hora de colocar lenha nova. Que Deus levante uma geração que esteja disposto a contemplar o céu pelo lado de dentro. Aleluia. Vem, cantora, canta. Labara chorebaia, labara cantuia. Se coloca de pé, rebacala chora. Eu sinto uma graça, eu sinto uma presença, eu sinto uma presença. E aí vai ficar só no átrio ou vai pro lugar santo? Vai ficar só no lugar santo ou vai pro santo dos santos?
Aleluia. Será que você não cansa de ter um Deus tão poderoso e ser um crente vazio? De ter um Deus tão aceso e ser um crente frio? Se encha, transborda, se coloque como lenha diante do altar para queimar diante de Deus. Alabacanchorebaia, elebacanchurimiandorovaséria, alamacanchuia. Enquanto a cantora se prepara para cantar, eu lembro de uma canção de Cícero Nogueira. Ele dizia: e quando o dia amanhecer, remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remove as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Bora oferecer o nosso corpo em culto agora, vamos? Dá lugar, cantora. Aleluia.